Muito bem, nós preparamos uma aula muito especial para vocês esta noite, dando continuidade a uma aula que já compartilhamos no ano passado, que foi sobre a ciência da longevidade. Hoje nós vamos falar sobre os 5 principais desafios à longevidade ativa e saudável. Então, quando eu conheci a Herbalife, há 28 anos, como fui bem introduzido pela Kelly, eu estava na pesquisa e no ensino, em ciências biológicas, era o caçula aí dessa turma de medalhões do ensino de biologia aqui no estado do Ceará, me tornei um dos pesquisadores e professores mais apaixonados no ensino da biologia aqui na nossa região, e comecei a adquirir muitas habilidades nessa parte de didática e apaixonado pelo conhecimento e por despertar vocações dos meus alunos. Só que eu comecei a ter algumas dificuldades, que era ter o conhecimento, estudava muito, vivia me fazendo cursos de especialização e atualização científica, participando de congressos internacionais, trazendo as novidades para a sala de aula, sempre, todos os anos, dando um curso melhor, mais atualizado, mas eu estava com uma incoerência. Eu tinha um conhecimento, mas eu não tinha a prática desse conhecimento. Então, quando eu fui apresentado à Herbalife, fui convidado para conhecer os produtos e também a oportunidade do empreendimento, eu estava com quase 98 quilos, quase 100 quilos. E estava estressado, vivia muito fadigado, muito cansado, e essa era a grande contradição. Eu tinha o conhecimento, mas não tinha a prática desse conhecimento em benefício próprio. Então, quando eu entrei na Herbalife, que comecei a conviver com os médicos, com os cientistas, participar dos cursos, participar dos congressos, principalmente os congressos internacionais, eu comecei a ser influenciado por aquele ambiente de integração do conhecimento na prática. Então, o que nós fazemos hoje é um programa de estilo de vida ativo e saudável. Então, meu orgulho maior é de utilizar esses produtos e praticar esses conceitos. Há 28 anos, já ultrapassei os 28 anos, fizemos aniversário em julho deste ano, e essa diferença de idade entre uma foto e outra mostra também a minha qualidade de vida hoje, a minha grande alegria de compartilhar esse conhecimento, esse conteúdo com vocês esta noite. O primeiro slide que eu gostaria de apresentar dentro dessa nossa aula de hoje fala sobre uma informação muito importante que nem todo mundo sabe, mas a Organização Mundial da Saúde e a Organização das Nações Unidas, ou seja, a OMS e a ONU, declararam que essa década que nós estamos vivendo, que vai de 2020 até 2030, é a década dedicada ao envelhecimento saudável. Então, tem muitas informações e muitas novidades que virão por aí ainda nesses próximos anos. E a gente tem que tirar o máximo de proveito, porque todos nós estamos em processo de envelhecimento, embora muitos não queiram envelhecer, mas isso é algo inexorável. O que a gente tem que evitar é a decrepitude, ou seja, os problemas de saúde que podem vir com o envelhecimento. E o que nós vamos compartilhar com vocês hoje são ferramentas e estratégias para minimizar esses problemas, de maneira que a gente possa viver mais e também viver melhor. Então, começando aqui pelo conceito de envelhecimento saudável da Organização Mundial da Saúde, eles dizem o seguinte: é o processo de desenvolver e manter a capacidade funcional do nosso organismo, que permite o bem-estar, a autonomia e liberdade na velhice. Então, são questões fundamentais que dizem respeito à vida de todos os seres humanos. Todos os seres humanos querem viver mais e melhor. Agora, vejam essa informação bem atualizada que eu consegui trazer para essa aula exclusiva. A expectativa de vida do Brasil aumentou quase 42 anos em um pouco mais de um século. Em 1900, a expectativa de vida era de 33,7 anos no nosso país, e dando um salto significativo e atingindo 75,4 anos em 2014. E hoje nós já estamos chegando a 77 anos de expectativa de vida. Então, se a gente pegar um século, nós temos aí um ganho de quase 42 anos em expectativa de vida. Mas se formos um pouco mais breves, na década em que eu nasci, nos anos 60, naquela década a expectativa de vida era de 50 anos. Então, nós ganhamos aí, do último século para cá, da época em que eu nasci, 25 anos a mais. Então, de uma forma ou de outra, nós estamos vivendo mais e queremos viver melhor.
Então, para entendermos um pouco mais profundamente esse conceito de viver mais e melhor, eu trouxe para vocês também esse conceito que eu tomei conhecimento nos últimos estudos que fiz sobre esse tema, que é o Health Span e o Lifespan. Qual é a diferença entre um e outro? Lifespan tem a ver com quantidade de vida. Health Span tem a ver com qualidade de vida. Em termos práticos, quando você fala em lifespan, é o número de anos de vida que você tem entre o nascimento e a morte. Isso, pelas estatísticas, está aumentando ano após ano. Agora, a expectativa de saúde, que é o que importa, não apenas viver mais, mas viver com qualidade, de maneira independente, de maneira autônoma, com bem-estar, é o número de anos que você vai desfrutar com saúde, sem doenças crônicas ou debilitantes. Então, como dizia o Kennedy, não basta somar anos à vida, também é preciso somar vida a esses anos. Tomei conhecimento desse mito greco-romano de Titônio, que era um infeliz personagem da mitologia, que pediu aos deuses a vida eterna e o seu desejo foi concedido. Entretanto, ele se esqueceu de pedir a juventude eterna. Foi o que aconteceu. Seu corpo nunca parou de envelhecer. Ops! Então, é exatamente do que se trata o tema dessa nossa aula de hoje. Então, o Dr. Mark Hyman, na sua última obra, Jovem para Sempre, que seria uma tradução direta do texto aí da capa, ele disse que a Organização Mundial da Saúde estima que a média da população, hoje no mundo, passa os últimos 20% da sua vida com problemas de saúde. Isso, numa expectativa global de 80 anos, equivale a 16 anos. Ou seja, os últimos 16 anos se passa com dificuldades em relação à qualidade de vida e problemas de saúde. Portanto, se você viver até os 76 anos, isso significa que a partir dos 60 você já estará de saída. Entende? Então, isso é uma coisa muito séria, que diz respeito a todos nós. E ele fala também nos 4 cavaleiros do Apocalipse. Os cavaleiros do Apocalipse aqui são exatamente as doenças crônicos não transmissíveis, que são aquelas doenças que levam muitos anos para se estabelecer, às vezes décadas, como são as doenças cardiovasculares, é o câncer, o diabetes tipo 2 e a doença de Alzheimer. As doenças neurodegenerativas, de uma maneira geral, entraram dentre as DCNTs e que são responsáveis por 74% dos óbitos no nosso país. E o que essas doenças têm em comum? Elas têm em comum a inflamação. Elas têm em comum o estresse crônico. E é a partir daí que a gente tem que começar a cuidar para a gente evitar que essas doenças se manifestem e que a gente possa viver mais e melhor. Então, prolongar a expectativa de saúde, não apenas de vida, passa a ser um componente crítico para você ter a longevidade ativa e saudável, que é definido como uma vida longa, mas com boa saúde, com função, com produtividade e, inclusive, e sobretudo, com independência. O que nós estamos vendo que é o desafio da medicina tradicional? Medicina convencional, embora ela tenha conseguido fazer muitos progressos, quando se fala de doenças infecto-contagiosas e trauma, a medicina tradicional evoluiu de maneira impressionante. Mas quando se fala sobre o progresso dessas 4 doenças do envelhecimento, que mata a maioria das pessoas, muitas vezes essa medicina tradicional intervém com tratamentos tarde demais, já trabalhando os sintomas, né, não a cura, prolongando a vida útil em detrimento da saúde e da qualidade de vida. E, assim, de certa forma, a medicina tradicional, quando entra no campo das doenças crônicos não transmissíveis, ela tem uma parceria muito forte com a indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica, embora tenha produtos que salvam vidas e aliviam dores, mas a maior parte dos negócios da indústria farmacêutica é tratamento de sintomas. E nós não podemos ficar dependendo disso. Então, um outro médico pesquisador que eu passei a ler com relativa intensidade muito recente é o Dr. Peter Attia, que acabou de sair o livro dele no nosso idioma, Outlive, que é uma expressão que ele criou, que é viva mais e melhor, seria a tradução do que ele propõe nesse título. A arte e a ciência de viver mais e melhor. E ele tem um gráfico no livro dele que fala sobre essa conjunção da lifespan com a healthspan e faz uma projeção gráfica muito didática. Vejam aqui.
quando você compara, inclusive, a atuação da medicina convencional com a medicina chamada medicina funcional, medicina de estilo de vida, que ele chama medicina 3.0. Então, a ideia é a seguinte: aqui você tem, no nascimento da pessoa, o início da sua expectativa de vida e da sua expectativa de saúde. Sem intervenções, você teria mais ou menos em torno de 50 anos, você teria ainda qualidade de vida, mas a partir daí começam a aparecer essas doenças crônico-degenerativas que vão minando a nossa qualidade de vida, inclusive levando as pessoas para o mundo espiritual antes do tempo. Só que com a intervenção da medicina tradicional, veja aqui essa linha tracejada que está próxima da linha sem intervenções. Aqui você consegue uma extensão pouquinho de tempo, de mais vida, mas não de mais qualidade de vida. A proposta da medicina 3.0, que nós vamos falar sobre ela daqui a pouco, é que você trabalhe com a prevenção e trabalhe fornecendo recursos para que você viva intensamente até o seu último momento e, a partir daí, você vá para o mundo espiritual rapidamente, sem grandes sofrimentos. Essa é a ideia. Então, a medicina 2.0, ela usa duas táticas principais: procedimentos, como a cirurgia, e medicamentos. Basicamente isso aí. Porque o foco principal dela é morte rápida. E o que é que se trabalha na morte rápida? O que é que acontece que leva a gente a uma morte rápida? É principalmente trauma e doenças contagiosas, infecto-contagiosas. Então, houve muita evolução de pesquisa e tecnologia e ciência por trás da medicina 2.0. Agora, quando se fala das doenças crônico-degenerativas, que chama-se morte lenta, aí ela está engatinhando. Então, a medicina 3.0 ela tem 5 domínios, segundo o Dr. Eitia. Nutrição é o primeiro. Veja que espetáculo. Exercícios, sono, saúde emocional, que tem a ver com conexão social, tem a ver com relacionamentos verdadeiros, e moléculas exógenas. O que seriam essas moléculas exógenas? Significa que vêm de fora, que são suplementos, alguns hormônios e alguns medicamentos, inclusive. Então, essa é a abordagem da medicina 3.0. Então, a ideia é morrer jovem o mais tarde possível. Isso é do interesse de todos. Então, a notícia é boa. Todos nós podemos ter controle significativo sobre a nossa saúde e, consequentemente, sobre a nossa longevidade. Porque a ciência moderna comprova que, no máximo, 30% da nossa saúde, da nossa longevidade, está determinado pela nossa herança genética. Portanto, você pode controlar os outros 70% e além, adotando um estilo de vida ativo e saudável. Isso é libertador. Esse é um outro livro que eu também adquiri recentemente, não tinha conhecimento do trabalho dessa pesquisadora. A doutora Rosiane é uma grande cientista da Universidade de Trinity, em Dublin, na Irlanda. Eu estive nessa universidade, visitei a biblioteca, que é uma das mais lindas do mundo, e não conhecia o projeto dela. Foi recentemente que eu comecei a estudar mais intensamente esses assuntos e tomei conhecimento desse livro, A Nova Ciência da Longevidade, e aqui ela fala sobre o seguinte: a ciência mostra, olha que interessante, recentemente nós demos aula sobre a biologia da crença, e falamos bastante sobre a obra do Dr. Bruce Lipton. E aqui ela está falando no livro dela também sobre a importância da atitude e da percepção diferente da realidade, da própria existência pessoal, da sua própria condição e da sua própria idade, porque tem 3 tipos de idade, né? Tem a idade cronológica, que é a idade da nossa data de nascimento, tem a idade biológica, que é a nossa idade metabólica, e tem a idade psicológica, que é como nós nos sentimos. E ela explica no livro dela que como nós nos sentimos, ou seja, a nossa atitude diante da vida e as nossas percepções, tem uma ação sobre a nossa longevidade, através da epigenética. Então, nós podemos interferir positiva ou negativamente na nossa saúde, na nossa longevidade, abreviando ou tornando-a com cada vez mais qualidade de vida através da mudança da nossa percepção. Aqui tem uma figura que eu gosto muito de uma frase dele, que é essa: eu comecei a fazer 80 anos aos 29. Todo mundo já ouviu falar do Abílio Diniz, que é um empreendedor famosíssimo do nosso país, que inclusive criou esse portal Plenai,
que fala sobre a importância da qualidade de vida e da longevidade. E aqui é para inspirar todos nós, principalmente quem é mais novo. As pessoas que têm menos de 38 anos, elas têm mais amanhãs do que ontens, que é a metade da nossa expectativa de vida. E que tem mais amanhãs do que ontens tende a procrastinar, tende a deixar para depois o cuidado com a saúde, o cuidado com a longevidade. Não, vou me preocupar com isso quando eu envelhecer. Não é uma boa estratégia, porque nós começamos a envelhecer desde o momento em que nós nascemos. Então, quanto mais conhecimento a gente adquirir, prática for colocada nesse conhecimento, melhor vai ser a nossa perspectiva futura. Então, você nunca é jovem demais para cultivar uma longevidade ativa e saudável. E como é que começa? Mudança de mentalidade. Em seguida, mudança de mentalidade, mudança de hábitos. Exatamente por quê? Porque aqueles 70% do que nós vamos colher em nossa velhice são determinados por esses hábitos e por essa mudança de mentalidade. Os outros 30% são relativos aos nossos fatores genéticos herdados dos nossos ancestrais. Então, feito essa introdução, vamos começar a nossa aula. Os 5 principais desafios à longevidade ativa e saudável. Quem tiver com material de anotação, aproveitem. O primeiro desafio vai ser o estresse oxidativo. Então, vamos começar em breve. Sempre vai ser um pouco de fundamentação teórica, depois muita dica prática e estratégias para que a gente possa lidar da melhor forma com o desafio e superá-lo. Segundo, os efeitos do excesso de açúcar. As AGEs, que nós vamos explicar o significado dessa sigla doravante. Terceiro, a importância de você preservar os telômeros, que é a proteção cromossômica, que garante que as células vão durar mais tempo. A quarta, sarcopenia, que é a perda de massa muscular, perda de massa magra com a idade que começa após os 35 anos. Como manter a integridade e a força muscular. E, por fim, o poder da restrição calórica. Como você comer menos e se nutrir mais para minimizar o efeito dos radicais livres também e ativar determinadas enzimas que existem no nosso corpo, que são ativadas por efeito hormético, que é a resposta do organismo quando você submete a estresse suave, estresse que não leva à destruição. Aquilo que não me mata pode me fortalecer, segundo Nietzsche. Vocês lembram da frase? Então, vamos começar. O estresse oxidativo é o nosso primeiro capítulo. Do que se trata o estresse oxidativo, meus amigos? No meu livro que eu apresentei para vocês na introdução dessa aula, tem um capítulo sobre vitaminas, a bioquímica e a biologia das vitaminas, e na página 143, e na página 207, eu trouxe conteúdos em 1992, só para vocês terem uma ideia de como esse assunto faz tempo que eu estudo. Eu participei de um congresso internacional, conversei com o pesquisador que deu aula sobre esse tema, que é um professor catedrático da USP, e a partir daí eu comecei a ficar encantado sobre estresse oxidativo, sobre radicais livres e antioxidantes. Então tem um capítulo no meu livro sobre esse assunto, mas eu não usava vitaminas e minerais e antioxidantes, porque tinha preconceito. Infelizmente, na universidade, nessa época, se falava o seguinte: tomar suplementos vitamínicos só serve para tornar a urina mais cara. É lamentável o preconceito, mas graças a Deus a ciência evoluiu e muita coisa mudou e melhorou. Então, o que é a teoria do estresse oxidativo? De uma maneira assim, bem didática e bem resumida. Nós temos mecanismos naturais de defesa contra os radicais livres. Por quê? Porque a principal fonte de radical livre é o oxigênio que nós expiramos. E o oxigênio é fundamental para a nossa vitalidade, porque é ele que extrai a energia do que nós comemos. Basicamente é isso. Só que ele cobra um preço para a extração máxima da energia. E esse preço é exatamente esse. 5%, até 5% do oxigênio que nós inalamos não é usado na respiração celular. Escapa de uma forma instável, que são os radicais livres. E esses radicais livres, se não forem neutralizados, eles podem causar danos celulares. Então, como nós vivemos com oxigênio desde a nossa origem de espécie, nós nos adaptamos e desenvolvemos mecanismos naturais de proteção antioxidante interna. Só que determinadas atitudes nossas nos expõem a excesso de produção de radicais livres acima da capacidade de defesa interna. E aí o que vai acontecer é o desequilíbrio. E esse desequilíbrio é que se chama estresse oxidativo. É uma condição resultante de um desequilíbrio entre o aumento da produção de radicais livres e a diminuição do mecanismo de proteção celular, conhecida
como capacidade antioxidante interna ou endógena. Isso leva a doenças e pode levar também ao envelhecimento precoce. Então, existem muitos artigos científicos, inclusive clássicos, da década de 50, que fala sobre a teoria baseada dos radicais livres e o envelhecimento. O envelhecimento e as doenças degenerativas são associadas a ele, são atribuídas basicamente aos ataques deletérios dos radicais livres nos constituintes celulares e nos tecidos conjuntivos, quando você tem a sua produção de radicais livres exacerbada em relação à sua capacidade de defesa. Então, aqui estão alguns dos fatores que podem exacerbar a produção de radicais livres. O tabagismo em qualquer quantidade e, sobretudo, o passivo, que não é submetido ao filtro, você ingere a fumaça diretamente, a luz solar em excesso em horários inadequados, a poluição, os medicamentos que se usa 3x4 e sem controle, o estresse descontrolado, não gerido corretamente, exercícios físicos excessivos e uma alimentação desequilibrada, principalmente com muitas calorias e poucos micronutrientes, poucos fitoquímicos. Então, isso tudo cria uma quantidade muito grande de radicais livres no nosso corpo, acima da nossa capacidade de defesa. Agora, olha que informação interessante essa. Nosso cérebro pesa somente 2% do nosso corpo. Se você fizer o cálculo, pegar uma pessoa de 75 quilos, a conta vai dar em torno de 1.400 quilos, que é mais ou menos o peso do cérebro. Só que, independente de ser só 2% do nosso corpo, esse cérebro consome até 20% do oxigênio que nós respiramos no dia todo, consome 20% das calorias que nós ingerimos e queimamos, e aproximadamente 20% da glicose que circula no nosso sangue vai para o nosso cérebro. É a teoria do 20-20-20. E se isso é fato e é comprovado pela ciência, se conclui que é o órgão que mais gera radicais livres no nosso corpo. E o que mais se expõe e sofre por isso. Então, uma das maiores estratégias que nós temos que manter é, primeiro, um sono de qualidade para limpar as substâncias tóxicas que se acumulam durante o dia, e essa é uma das maiores descobertas da medicina na última década, de que nós temos um sistema linfático próprio do nosso cérebro, e também usar estratégias através do estilo de vida ativo e saudável e da alimentação equilibrada e colorida, para que a gente possa ingerir suplementos antioxidantes também para proteger o nosso corpo inteiro, sobretudo o nosso cérebro. E onde é que nós vamos encontrar a maioria desses antioxidantes protetores, que vão diminuir o estresse oxidativo? Tanto reforçando as nossas defesas antioxidantes naturais, quanto funcionando como próprios antioxidantes que você vai incluir na sua alimentação. Os vegetais coloridos, ricos em fitoquímicos. Então, vocês estão vendo aí os nomes de alguns fitoquímicos que a gente pode incluir na nossa alimentação. E aqui um conceito bem interessante que eu tomei conhecimento recentemente, chamado xenormese. Do grego, xeno significa estranho, e hormese é o termo para benefícios de saúde que nós podemos desenvolver e adquirir, que é fornecido como resposta ao estresse biológico leve. Como assim? Recentemente eu dei uma aula sobre hormese e falei para vocês que as plantas, elas não têm mecanismo de defesa como os animais, de atacar ou correr. Não, elas desenvolvem mecanismos bioquímicos de defesa. Então, esses fitoquímicos que as plantas produzem representam o sistema de defesa das plantas quando elas são agredidas ambientalmente. Então, quanto menos agrotóxicos são utilizados em uma planta, mais susceptível ela estará ao estresse e ao ataque biológico natural. E mais fitoquímicos protetores ela tem que elaborar para se proteger dessas agressões biológicas naturais. Então, a hormese começa na própria planta, desenvolvendo fitoquímicos. E quando nós ingerimos esses fitoquímicos, nós estamos aplicando o conceito da xenormese, que foi desenvolvida por esse biólogo australiano, o Dr. David Sinclair, que é autor de um livro espetacular, que vocês estão vendo aí, a capa, Tempo de Vida, Por que Envelhecemos e Por que Não Precisamos. E ele diz o seguinte: certos fitoquímicos produzidos por plantas estressadas, ou seja, plantas produzidas por agricultura biológica, agricultura orgânica, sem agrotóxicos, sem pesticidas, contando com as suas próprias defesas naturais, podem trazer inúmeros benefícios para outro organismo
que as consomem, como é o caso da gente, quando a gente tem uma alimentação colorida. E o que é que vai ocorrer? Vai melhorar a nossa resistência física, vai melhorar a nossa saúde através de uma resposta hormética. Esse aqui é um dos principais grupos de fitonutrientes que tem esse poder de estimular as nossas defesas e, portanto, nos trazer inúmeros benefícios. Aqui eu fiz uma seleção de polifenóis conhecidos, e vocês estão vendo, são mais conhecidos pelas imagens do que pelos nomes, né? Porque os nomes são técnicos e as moléculas também. Mas vocês estão vendo aí uma série de alimentos, uma série de vegetais que nós podemos introduzir na nossa alimentação, inclusive muitos de vocês já consomem vários desses alimentos que trazem esse poder de proteção e de estímulo hormético, aumentando as nossas defesas naturais. Mas aqui, damas e cavalheiros, eu trouxe uma novidade espetacular que eu não conhecia há um mês, desde a nossa última aula. Veja que equívoco que eu estava cometendo e tomei conhecimento desse artigo. O que é isso aqui, Davi? Por que não se deve misturar maçã e banana com outros vegetais que são ricos em antioxidantes, principalmente ricos em flavonoides? Por quê? Porque ela tem, tanto a banana quanto a maçã, a banana tem maior concentração de uma enzima chamada polifenol oxidase. Tradução, na hora que você coloca a banana para dar uma encorpada no seu shake ou no seu smoothie de frutas, o que é que vai acontecer? A banana vai neutralizar grande parte da ação dos polifenóis que você coloca sob a forma de morangos, de mirtilos, de amoras, de framboesas e outras frutas e vegetais ricos em polifenóis. Todo mundo entendeu isso? Então, comer maçã e banana longe de outros vegetais. Essa é a dica poderosa desse tema que nós estamos falando aqui sobre estresse oxidativo e o poder dos antioxidantes. E aqui, para concluirmos esse capítulo, nós temos aqui o chá verde, que possui um dos polifenóis mais estudados e mais poderosos, que é a pigalocatequina galato, que é um dos antioxidantes mais eficazes, e temos o chá preto, que é a teaflavina. Então, aqui está algo muito interessante. O chá, ele é a substância mais consumida depois da água. Só que o chá preto é consumido em 75% da população mundial. Apenas 22% da população mundial consome chá verde. E nós temos um produto que chama-se Herbal Concentrate, que tem os dois ingredientes. E tem o chá verde como ingrediente predominante. Mas também tem o chá preto e nós vamos poder usufruir desses dois poderosos antioxidantes em nosso benefício. Então, para resumir, aqui está o equilíbrio. De um lado, os antioxidantes, de outro lado, o estresse oxidativo. Então, minimizar os fatores que aumentam a produção de radicais livres, como a gente citou em números, e aumentar a nossa ingestão e a nossa própria defesa antioxidante através de um estilo de vida ativo e saudável e de uma alimentação colorida, baseada principalmente em vegetais. Segundo desafio, as AGEs. De onde é que vem esse nome? Vocês estão vendo em inglês, na parte superior, e estão vendo aqui a tradução. Produtos finais de glicação avançados. O que é isso? Isso aqui é o seguinte. O açúcar que nós ingerimos e que não é metabolizado, e nós estamos ingerindo excesso de açúcar, principalmente sob a forma líquida, e é algo que a gente deve ter muita atenção, e o passo número 1 é não comprar para a sua casa, porque se comprar vai ser consumido por alguém da sua família. Então, proteínas e lipídios são as duas substâncias mais abundantes dentro do nosso corpo depois da água. Então, elas são as substâncias que primariamente vão ser atacadas por esse excesso de açúcar não metabolizado. E algumas dessas proteínas têm funções importantes, funções de hormônios, funções de neurotransmissores, funções de transportadores de oxigênio, funções de contração e relaxamento muscular. As funções das proteínas são as mais variadas, funções de enzimas. Quando você glica a molécula de açúcar na proteína, ela perde a função. E isso pode virar um processo degenerativo, levando a inúmeras doenças, como os 4 cavaleiros do Apocalipse que nós citamos no começo da nossa palestra. Então, qual é a ideia? A ideia, primeiro, é saber que isso é um assunto sério, que é um assunto grave, e que essas substâncias glicadas afetam o corpo inteiro, como vocês estão vendo aqui nessa imagem que eu obtive de um artigo científico publicado na Nature, a revista britânica. Então, vocês estão vendo aqui fígado, estão vendo aqui trato gastrointestinal, cérebro, pâncreas, sistema vascular, sistema imune,
até o próprio tecido adiposo é afetado. Então, nada fica de fora dessas substâncias, porque o açúcar passa a circular no corpo inteiro em excesso, trazendo inúmeros prejuízos. Eu vou destacar aqui 2 casos particulares em que o açúcar pode piorar bastante a situação. O primeiro é o câncer, o segundo é o Alzheimer. Por que que o açúcar é tão inadequado para o câncer? É porque o principal combustível da célula cancerígena é o açúcar. E a célula do câncer tem mais de 10 vezes receptores de insulina na sua superfície. Então, o que vai acontecer quando você come excesso de açúcar? Quem é que estimula a produção elevada de insulina? É exatamente o açúcar que você ingere, tanto de carboidratos refinados como do açúcar adicionado, o açúcar branco. E aí essa insulina elevando-se de forma descontrolada, o que é que vai acontecer? Vai ser atraída pelos receptores da célula cancerosa e vai levar o açúcar diretamente para dentro da célula que está em transformação e acelerar o processo de formação de tumores. Então, esse açúcar em excesso, ele estimula o desenvolvimento do câncer. E todos nós temos células cancerosas dentro do nosso corpo, mas nem todos vão desenvolver tumores malignos, porque o nosso sistema imunológico tem capacidade de controle sobre essas células. Mas se a gente diminui a nossa capacidade de defesa com um estilo de vida insalubre, com alimentação desequilibrada e com excesso de ingestão de açúcar, nós estamos fornecendo armas para o inimigo. Tá certo? Agora, por que que o Alzheimer está sendo chamado de diabetes tipo 3? Qual é a relação que existe entre o excesso de açúcar não metabolizado e essa que é uma das principais e mais temíveis doenças neurodegenerativas? Vejam uma das teorias que está sendo pesquisada pela ciência moderna. Como o excesso de açúcar pode proporcionar o desenvolvimento do Alzheimer? Muita atenção. Existe dentro do nosso corpo uma enzima que degrada a insulina depois que ela cumpre o seu papel. Veja aqui como é que funciona. Você comeu a tapioca foi digerida, o açúcar que tem em grande quantidade na tapioca ou no pão branco foi introduzido na sua circulação. Normalmente se come carboidratos refinados e pela falta ou muito pouca quantidade de fibras, esse açúcar é digerido e absorvido muito rapidamente. E aí sobe a concentração do açúcar na corrente sanguínea, você entra em hiperglicemia e o pâncreas, que ainda está funcionando bem, libera insulina numa quantidade proporcional à quantidade e à velocidade da subida do açúcar no sangue. Essa insulina ela vai fazer o quê? Vai chegar nos receptores das células, principalmente 3 tecidos são ricos em receptores de insulina: músculo, fígado e tecido adiposo. Então, depois que a insulina faz o trabalho de fazer com que esse açúcar entre nesses tecidos, o açúcar volta à concentração normal no sangue. E aí a pergunta que se faz: e o que acontece com essa insulina? Fica bolando? Não. Existe uma enzima que degrada a insulina depois que a insulina foi feita o uso. Essa insulina é degradada por essa enzima tem o nome IDE, ou enzima de degradação de insulina. Então, o que é que ocorre normalmente? O papel dela é atacar a insulina, degradá-la, e depois disso, você tem um segundo papel. Olha só o que é que ela faz. Ela vai no nosso cérebro e degrada a proteína beta-amiloide. Então, essa enzima ela tem uma função dupla. Tanto ela degrada o hormônio que regula a taxa de açúcar no sangue, portanto, interfere diretamente no nosso metabolismo, mas ela também faz uma limpeza no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central. Agora, o que é que acontece se você, em cada refeição principal e nos lanches, fica ingerindo açúcar adicionado ou carboidrato refinado? Essa enzima vai ficar trabalhando só do lado direito. Vai ficar só degradando a insulina que está o tempo todo em excesso. E vai diminuir a sua ação de limpeza no nosso sistema nervoso central. E essa é uma das teorias da relação do excesso de açúcar com o acúmulo da beta-amiloide, que é uma das proteínas que gera degeneração e destruição dos neurônios, levando ao Alzheimer. Essa é uma teoria muito interessante que está sendo muito validada pelas pesquisas recentes. Então, aqui o resumo. Ao impedir a IDE de destruir a beta-amiloide, níveis cronicamente elevados de insulina aumentam o risco da doença de Alzheimer. Então, aí fica uma dica importante. A próxima vez que você for fazer exame de sangue, normalmente os médicos pedem para verificar o seu histórico de glicemia,
não apenas a glicose no dia em que você fez o exame, mas nos últimos 3 a 4 meses. Esse exame chamado hemoglobina glicada, ele nos dá exatamente como é que está a situação da glicemia nos últimos 3, 4 meses, que é o tempo que dura a hemoglobina dentro da hemácia. Então, essa proteína, que é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio e gás carbônico no nosso sistema respiratório, junto com o coração, junto com o sangue, para fazer a troca gasosa, ela é um dos principais alvos de ataque quando você tem excesso de açúcar no sangue, até porque ela é uma proteína que está dentro das células sanguíneas. Então, quando a glicose está em excesso no sangue, uma das primeiras moléculas que ela se liga é a hemoglobina, no interior dos glóbulos vermelhos ou das hemácias. Então, lembrem de pedir para incluir esse exame de hemoglobina glicada. E fica a dica mais forte e direta: evite beber açúcar. Ou seja, pare de comprar refrigerante, pare de comprar sucos em caixas, sucos em lata, porque isso é açúcar em alta concentração, além de outras substâncias, no caso dos refrigerantes, você tem uma quantidade enorme de xenobióticos, ou seja, de substâncias estranhas ao nosso organismo, que podem trazer muitos prejuízos além do açúcar. Então, a dica é: considere uma alimentação de carboidratos não refinados, de carboidratos integrais, ou seja, que os vegetais, os cereais, os frutos sejam os mais próximos daqueles retirados da natureza. Essa é a primeira dica: mudar o hábito alimentar, melhorar o padrão de alimentação. E como a maioria não faz isso, ou não faz na quantidade suficiente, considere a suplementação com fibras. E aí nós entramos com o nosso portfólio de inúmeras opções que nós temos, como a linha Fiber Concentrate, que são as fibras líquidas, como o Fiber Powder, que é a fibra em pó, e o nosso tablete de Fiber Bond. Então, você pode conversar com o seu distribuidor para obter mais informações a respeito desta suplementação extremamente conveniente e eficaz que nós temos nos nossos produtos na Herbalife do Brasil. Aqui nós terminamos o segundo desafio. Vamos entrar agora no terceiro: os telômeros. Telo significa extremidade. O que significa isso? Quem é a maior pesquisadora do mundo nessa área? A doutora Elizabeth Blackburn, PhD, ela é inglesa e ela ganhou o Prêmio Nobel de Medicina com a descoberta das pesquisas que ela fez com os cromossomas, e ela é uma das principais pesquisadoras dessa parte da nossa biologia. E ela escreveu um livro com uma jornalista e psicóloga chamado O Segredo Está nos Telômeros, a receita revolucionária para manter a juventude, viver mais e melhor. Então vamos resumir. O que se tratam os telômeros? Nós temos na extremidade dos nossos cromossomas uma capa protetora que é a verdadeira chave da longevidade. Quanto mais tempo essa capa durar, por mais vezes a célula irá se reproduzir, por mais tempo o organismo terá em termos de longevidade. Só que o comprimento do telômero ele vai se reduzindo com a idade e também com alguns fatores de estilo de vida. A melhor metáfora para nós entendermos os telômeros é do cadarço. Todo mundo aqui já viu um cadarço novinho e um cadarço antigo. Está aqui, uma imagem melhor. Você tem aquela ponteirinha, que é uma proteção plástica, que evita que o cadarço desfie. É muito parecido com o que acontece com o telômero. Então, existem pesquisas que vieram depois do trabalho da doutora Blackburn, que falam sobre enzimas que protegem e até aumentam a quantidade, o tamanho do telômero, proporcionando para o organismo mais tempo de vida e com mais qualidade. Então, eles descobriram a famosa telomerase, a enzima da imortalidade celular. Ao ter a sua expressão ativada, a substância faz os telômeros voltarem a crescer, combatendo o envelhecimento. Olha só que coisa interessante isso aqui. E olha a importância do sono, meus amigos, mais uma vez aí, para a nossa biologia e para a nossa longevidade. Esses dois pesquisadores russos descobriram que tem uma substância produzida pela nossa glândula pineal que tem ação sobre a nossa telomerase, ativando a telomerase. Então, nós estamos vendo aí exatamente um tetrapeptídeo que é produzido pela nossa glândula pineal, além da melatonina, durante o sono profundo, e que você teria essa ação natural
e que seria mais uma explicação do porquê que nós devemos ter cuidado com a qualidade do nosso sono para proteger os nossos telômeros e proporcionar mais longevidade. Outras pesquisas posteriores foram feitas e falam sobre a influência da atividade física e da nutrição sobre a saúde dos telômeros. Então, vocês estão vendo aqui um gráfico. Quanto mais sedentário e quanto mais gordura, açúcar e sal e comida industrializada, ultraprocessada, pior. E lá em cima, quanto mais fitoquímicos e alimentos integrais e atividade física regular, melhor. O padrão de alimentação mais saudável que se conhece para a proteção dos telômeros e com diversas outras propriedades benéficas é a famosa dieta mediterrânea. E nós, no final dessa aula, vamos falar sobre as zonas azuis e vamos promover, inclusive, um documentário maravilhoso que entrou no Netflix no final do mês passado. Então, quanto mais vocês investigarem, tentarem seguir esse padrão de alimentação, por mais qualidade de vida e mais tempo de vida vocês vão viver. É o que nós estamos fazendo há muitos anos. Olha que interessante esse estudo que foi desenvolvido na Malásia. O estudo conclui que o consumo de chá verde chinês foi positivamente associado ao comprimento dos telômeros em homens idosos chineses. E esse é exatamente o chá que a Herbalife utiliza para distribuir no mundo inteiro. Os nossos chás todos vêm de plantações tradicionais da China e com alta tecnologia que a empresa utiliza para a extração do princípio ativo e disponibilizar isso para os nossos clientes e para todos nós no mundo inteiro, inclusive aqui no nosso país. Então, aproveitem mais esse benefício dessa bebida maravilhosa que nós temos aqui à nossa disposição, que é o nosso Herbal Concentrate, que tem um dos melhores chás verdes do mundo. A primeira evidência epidemiológica de que o uso de multivitamínicos também está associado ao maior comprimento dos telômeros. Então, aqui mais uma informação a favor da utilização de vitaminas e minerais como suplementação, tanto com o papel antioxidante, principalmente as vitaminas A, C e E, e o selênio, são fundamentais como proteção antioxidante para minimizar o estresse oxidativo, lá do começo da nossa aula, mas também as pesquisas recentes sobre a proteção dos telômeros. Aqui a gente entra, então, no quarto e penúltimo desafio. A perda natural de massa muscular e de força muscular com a idade. Então, essa é o significado do termo sarcopenia, que também vem do grego, que significa sarco ou sarx, que significa músculo ou carne, e penia, que é redução ou perda. É uma síndrome geriátrica, mas que não se manifesta lá na frente, depois dos 60, 70 anos, se manifesta, segundo as pesquisas, a partir dos 35 anos, e que você gradativamente vai perdendo força e massa muscular e comprometendo a sua performance física, a sua segurança, a sua independência e a sua qualidade de vida. Olha esse estudo aqui da Harvard Medical School. Eles afirmam que, a partir dos 35 anos, a perda de 1 a 2% de massa muscular por ano, e após os 60, se você não se cuida, pode acelerar para 3% ao ano. E com ela vai embora a sua força, a sua resistência e, consequentemente, a sua autonomia e o seu equilíbrio. Veja o que acontece aqui na imagem. O músculo vai diminuindo e a gordura vai preenchendo o espaço. Isso traz também consequências metabólicas e para a saúde. Então, o que vai acontecer se você não protege, se você não toma providências no seu estilo de vida? Mobilidade, qualidade de vida e liberdade ficam comprometidos, que é um dos pontos mais importantes da nossa qualidade de vida lá na frente, da nossa autonomia, da nossa independência. Agora, notícia boa, não tem nenhum medicamento para a sarcopenia. Está tudo baseado em quê? Exercícios físicos ao longo da vida, alimentação balanceada e suplementação alimentar específica, principalmente proteínas, ácidos graxos ômega 3 e alguns micronutrientes. Por que é tão importante investirmos em reserva muscular? A gente pensa muito em economizar dinheiro para a nossa aposentadoria, vamos chamar assim, certo? Foca muito em questão financeira. Mas a gente tem que ter também reserva muscular, tem que ter também reserva cognitiva, cuidar do nosso cérebro, cuidar da nossa capacidade de continuar aprendendo, continuar estudando, continuar adquirindo conhecimento e cuidar da nossa reserva afetiva.
Então, nós chamamos aqui das 4 grandes reservas que nós temos que investir para garantir qualidade de vida a longo prazo. E por que a reserva muscular tão importante? Porque também, junto com a descoberta do sistema de limpeza do cérebro durante o sono, descobriram também que os músculos são a nossa maior glândula endócrina e que produzem hormônios chamados de miocinas, mio de músculo. Essas substâncias atuam no corpo inteiro, trazendo inúmeros benefícios, e essa é a razão principal e número 1 por que nós devemos treinar regularmente e sair do sedentarismo. Não é só por questão de estética, não é só por questão de metabolismo, não é só por questão de aparência, mas primariamente por questão de saúde, qualidade de vida e longevidade. Então, pratique exercícios e aproveite os seus músculos, o que é que eles podem fazer por você. Fica a dica. Pare de pensar em fazer dietas restritivas e foque na construção muscular. Davi, o que é que eu devo fazer para construir músculos? Usa a Santíssima Trindade, como a gente brinca por aqui. O que é a Santíssima Trindade? Nutrição, movimento e sono. Quando nós falamos em nutrição, estamos falando em alimentação saudável e suplementação. É aqui que entra o nosso produto principal, o nosso shake. E outros suplementos que nós temos no nosso portfólio disponível no Brasil, que você também pode conversar com o seu distribuidor para saber mais sobre isso. O foco aqui é 3 pilares para a construção muscular. Movimento, qualquer tipo de exercício. Tanto exercícios de resistência quanto exercícios aeróbicos, cardiovasculares, cardiorrespiratórios são essenciais. E, para fechar a equação da produção muscular, sono. Então, a ideia é essa: estimular na academia, nutrir na cozinha e fabricar na cama dormindo. Amigos, fica essa mensagem aqui como a dica final do penúltimo desafio. As pessoas planejam para a aposentadoria, mas ninguém pensa em juntar massa muscular. Adorei essa matéria. Então, anote isso. Reserva muscular, reserva financeira, reserva cognitiva e reserva afetiva. São as 4 grandes reservas para o nosso futuro melhor. Chegamos no último capítulo. Restrição calórica. O 5º e último desafio à longevidade ativa e saudável. As pessoas estão comendo demais. E esse comer demais, ele não só leva à transformação do excesso de caloria em gordura de reserva, está levando à epidemia da obesidade. Mas essa gordura em excesso mal distribuída, ela gera inflamação. Ela gera estresse oxidativo. Ela gera encurtamento de telômeros. Ela gera vários problemas de saúde. Então, investir em ter um controle da ingestão calórica sem perder o prazer de comer, garantindo uma boa nutrição, é altamente estratégico. E nós também podemos entrar aí com a nossa tecnologia. Então, do ponto de vista científico, a restrição calórica é uma das questões fundamentais do anti-envelhecimento, ou seja, da promoção da longevidade. É um estressor biológico, quando você diminui a ingestão calórica, você provoca estresse no corpo, com uma escassez natural dos alimentos no tempo da pré-história. Isso induz uma resposta defensiva para aumentar as chances de sobrevivência do organismo, porque nós passamos por 90% do nosso tempo como espécie humana, como caçadores-coletores, e nós não sabíamos quando iam ter a próxima refeição. A gente não tinha desenvolvido ainda agricultura e pecuária. Éramos caçadores-coletores. Então, a gente está o tempo todo enfrentando esse estímulo hormético, provocando o organismo para se adaptar a jejuns intermitentes, vamos chamar assim. Nos mamíferos, os seus efeitos incluem alterações nas defesas celulares, reparo, destruição de organelas velhas, de proteínas vencidas, ativação de morte celular programada, que é conhecida por apoptose. Tudo isso provoca renovação do organismo, renovação dos tecidos, rejuvenescimento. Agora, Davi, como fazer o efeito do jejum sem passar fome? Fica com essa pergunta no ar. Como é possível? E o que mais se fala e a ciência descobriu que é uma das respostas do organismo quando você diminui a entrada de calorias? Anota o nome dessas moléculas. Essas moléculas vão ser faladas muito sobre elas nos próximos anos. Sirtuínas. Vocês estão vendo aqui o gráfico? Estão vendo que a restrição calórica está lá em cima, ou seja, quando você ingere menos caloria do que você precisa naquele dia,
você provoca todas essas respostas aqui que vocês estão vendo pela ativação de sirtuínas, que são moléculas importantíssimas pró-longevidade. São proteínas presentes no nosso organismo inteiro que regulam o ritmo como nós envelhecemos. Elas estão envolvidas principalmente em quê? Reparo no DNA, consertando as mutações, portanto, já contribui aí para minimizar o advento do câncer, trabalha no metabolismo e trabalha na sobrevivência celular. Então, as sirtuínas são as verdadeiras chaves da longevidade e eu consigo ativá-las através de alguns fitonutrientes, alguns polifenóis ativam sirtuínas, então não preciso passar fome, eu posso usar estratégias nutricionais para ativá-las, mas também através da restrição calórica eu posso conseguir uma ativação muito maior delas. Então, dica número 1 sobre restrição calórica. Praticar a filosofia japonesa, principalmente proveniente da ilha de Okinawa, que é onde tem a maior quantidade de centenários no mundo todo, que é o Hara Hashibu. Basicamente, comer antes, melhor, parar de comer antes de estar 80% preenchido, satisfeito. Quando você sentir que está chegando a 80% da sua satisfação com a comida, você para de comer. A ideia não é você jogar a comida fora. A ideia é servir menor quantidade de comida do que você normalmente come. Então, essa é uma dica que pode ser muito útil e podemos trazer da filosofia oriental para a nossa prática diária aqui no Ocidente. Então, essa prática cultural, que vai promover a restrição calórica e a alimentação consciente, faz parte da razão pela qual Okinawa tem uma porcentagem maior de centenários do que qualquer outro lugar do mundo. Essa é a primeira dica. Agora, aqui, o que é que significa restrição calórica com otimização nutricional? A tecnologia que é conhecida pela sigla CRON. Como é que você pratica o CRON? É você diminuir a entrada de caloria e aumentar o status da densidade nutricional. Isso é muito difícil fazer com a alimentação tradicional. Porque sempre que você vai diminuir a entrada de caloria com a dieta tradicional baseada em alimentos, você vai reduzir gordura e vai reduzir proteína. E muitas vezes reduz micronutrientes. Então, é aqui que entra perfeitamente a tecnologia do nosso pó nutricional, do nosso Fórmula 1 Shake. Ele foi desenvolvido para você ter restrição calórica com alta densidade nutricional e aporte de proteínas nobres, para garantir saciedade e garantir preservação da massa magra. Então, vocês podem apreciar aqui a quantidade de proteínas que a gente tem em cada shake, cada copo de shake que a gente prepara, a quantidade de fibras, a quantidade de carboidratos, de gorduras, vitaminas e minerais. É algo que é quase uma missão impossível você conseguir ter toda essa densidade nutricional e esse equilíbrio de macro e micronutrientes com calorias controladas somente através da alimentação. O shake da Herbalife, ele não é só reconhecido no mundo como o número 1 dos substitutos parciais de refeições, mas nos últimos 5 anos, segundo o Euromonitor International, nós recebemos 6 prêmios relativos ao nosso shake. E aqui eu estou destacando 2. O shake saudável número 1 do mundo e a marca número 1 em nutrição para um estilo de vida ativo e saudável. Isso nos dá muito orgulho, porque não se trata apenas de emagrecimento, não se trata apenas de controle de peso. Trata-se de saúde, bem-estar, qualidade de vida e longevidade. Então, aqui estou eu, muito animado com um super shake feito com frutos vermelhos, e o shake aqui é sabor de morango. E aqui estão os 3 grandes pilares para nós começarmos a conclusão da nossa aula de hoje. Primeiro, elevada quantidade de nutrientes essenciais por caloria consumida. Nós proporcionamos a quem consome o nosso shake a maior densidade nutricional possível. Segundo, a redução calórica através da substituição parcial de 1 a 2 refeições principais. Você consegue reduzir de 400 a 800 calorias por dia, quando você substituir 1 ou 2 refeições, e essas calorias que você reduziu, não ingeriu, juntamente com os nutrientes que você ingeriu, com a densidade nutricional elevada, vai fazer com que o seu corpo vá buscar na gordura a caloria que não entrou através da dieta, através da alimentação. E para garantir que só a gordura vai ser mobilizada para fornecer essa caloria que faltou, entra o terceiro pilar, que é o aporte adequado de proteínas completas, que vai preservar a massa magra
e evitar que você catabolize o músculo, catabolize o tecido conjuntivo. Catabolizar significa desmontar em busca de calorias. Preservando a massa magra, muitas vezes ganhando massa muscular, quando você, junto com o uso do produto, você pratica musculação, garantindo saciedade, que é fundamental para quem tem necessidade de controlar o apetite para poder favorecer o controle do peso, e a ativação metabólica. Tudo isso é proporcionado por essas proteínas nobres. E o objetivo aqui, no nosso contexto, é restrição calórica com otimização nutricional. Aquela tecnologia que é conhecida pela sigla CRON. Então, nosso shake é perfeito como ferramenta nesse sentido também. E aqui a grande novidade, só para vocês ficarem com água na boca, nós estamos viajando amanhã para São Paulo e no final de semana que vem ocorrerá um lançamento inédito de um produto que nós nunca tivemos no nosso portfólio em 28 anos de atividades com Herbalife no Brasil, e que nós vamos trazer de lá com muito entusiasmo, muito conhecimento para os nossos próximos eventos presenciais, as nossas próximas conferências. Não podemos falar nada sobre este produto, é super confidencial, mas o que eu garanto para vocês é que 5 áreas principais do nosso corpo vão ser beneficiadas com o Smart Complex, que é um componente, uma composição nutricional inovadora e exclusiva que esse produto trará para o mercado brasileiro. Vai trabalhar no cérebro, na visão, na imunidade, na musculatura e no esqueleto. Acha um pouco? Imagina, 5 principais áreas de fragilidade das pessoas que desejam viver mais e melhor, esse produto vai contemplar com a sua composição inovadora. Então, aguardem as últimas informações que nós vamos trazer lá de São Paulo. E, para concluirmos a nossa aula, não poderíamos deixar de falar desse grande documentário, desses grandes estudos que foram conhecidos como Zonas Azuis. Tudo começou na Sardenha, vocês estão vendo aqui, que é uma ilha que pertence à Itália. 2 grandes pesquisadores desenvolveram estudos naquela região com centenários, o Gianni Pesce e o Michel Poulan, um médico e outro demógrafo, e a partir daí entrou no time um jornalista chamado Dan Buettner, e foi ele que cunhou esse termo, zonas azuis, e expandiu as zonas azuis para outras áreas e começou a pesquisar e descobriu e publicou esse livro recentemente. Estou lendo esse livro aqui também, A Solução para Comer e Viver como os Povos Mais Saudáveis e Longevos do Planeta. Aqui estão elas, as 5 primárias zonas azuis do mundo. Loma Linda, na Califórnia, a Nicoya, na Costa Rica, Sardenha, na Itália, que foi onde começou todos os estudos, Icária, na Grécia, e Okinawa, no Japão. E vocês vão ver esse documentário, nós recomendamos para quem ainda não assistiu, são 4 episódios, sensacional. Vocês vão tirar muita sabedoria, vão tirar muitas dicas práticas para cultivar uma longevidade ativa e saudável. E lá no final do último episódio, vocês vão ver que eles descobriram que tem uma 6ª zona azul hoje no planeta. E essa zona azul é exatamente a cidade de Singapura. Olha que coisa fantástica. A 6ª cidade da zona azul, onde as pessoas estão vivendo vidas mais longas e felizes. E aqui, para a gente terminar tudo, as lições fundamentais sobre a arte de viver mais e melhor, proveniente dessa sabedoria desse povo que vive nessas regiões. Então, 9 lições para uma vida mais longa e feliz. Primeira lição: mantenha-se em movimento. Saia do sedentarismo. Encontre formas de se exercitar naturalmente, em pequenas tarefas do dia a dia, como caminhar, ou cuidar do jardim ou da horta, mas se não tiver essa possibilidade, encontre a sua forma de fazer exercícios físicos, certo? Não passe o dia todo sentado, porque isso prejudica dramaticamente a saúde. Segundo, encontre seu propósito. Por que você está aqui? O que é que Deus quer de você? E persiga esse propósito com paixão para que a sua vida seja mais rica de significado. Diminua o ritmo quando você precisar recuperar a energia e recuperar o equilíbrio. Trabalhe menos, descanse, tire férias. Nem só de trabalho vive o homem. Pessoas que dizem assim, só vou dormir quando morrer, tem mais o que fazer. Esse vai ter vida breve, lamentavelmente. E tem que fazer as coisas de maneira mais equilibrada. E esse
essas populações dessas zonas azuis têm essa característica em comum. Pare de comer. O que significa isso? É o hara hashibu, quando você estiver 80% satisfeito. Quinto, consuma mais vegetais coloridos. Todos eles das 6 zonas azuis, incluindo Singapura, a sexta, têm essa característica. Eles comem menos carne e mais vegetais. Então, ingira menos carnes e menos produtos processados e mais vegetais coloridos de alimentação vegetal integral. Sexta, beber. Eu não estou conseguindo ver o sexto. Você pode ler para mim, Cristiano? Beba vinho tinto e frequente mais moderadamente. Beba mais vinho tinto, frequente, mas moderadamente. Tem características muito peculiares, principalmente na região da Grécia e da Sardenha. Eles têm esse hábito de beber vinho tinto que eles próprios fabricam. É muito interessante. Crie laços afetivos, fomente relações sociais mais saudáveis, menos redes sociais e mais conexões verdadeiras com as pessoas, porque isso é crítico para a longevidade. Inclusive estudos desenvolvidos na Universidade de Harvard, que é um dos estudos mais longos que foram desenvolvidos até hoje, já está na 5ª geração, ou seja, um estudo que está chegando a um século, fala sobre a importância dos bons relacionamentos para garantir longevidade e felicidade. Finalmente, alimente a sua alma, desenvolva atividades espirituais, não necessariamente religião, mas a sua conexão espiritual, a sua comunicação com o seu Deus, e faça isso de maneira regular. Ame sua tribo, torne a sua família uma grande prioridade. Isso é uma das coisas mais fantásticas. E se a gente pode fazer tudo isso, meus amigos, é um espetáculo. Senão a gente vai se esforçando para ir incorporando cada uma dessas dicas ao nosso estilo de vida. E aqui nós chegamos ao nosso último slide. Não comece uma dieta, qualquer que seja ela, que tenha um dia para acabar, que é uma característica de todas as dietas. Data para começar e data para acabar. Adote, sim, um estilo de vida ativo e saudável que dure para sempre. Temos aqui o privilégio de terminar mais um momento saudável, agora muito especial, véspera da nossa maior e melhor extravagância da nossa história, com muitas novidades que nós traremos de São Paulo e levaremos para todos os nossos eventos e as nossas aulas através daqui desses canais como Zoom e YouTube. Parabéns pela presença de cada um que esteve aqui hoje e que está presente até o final da nossa aula. Que Deus abençoe as nossas escolhas, ilumine os nossos caminhos e que a gente possa ter vida longa e feliz. Boa noite a todos, queridos.